capítulo 4, versículo 35, que diz o seguinte: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estavam a se encher de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa passagem me chama muita atenção, porque a gente vai ver que isso já está lá no capítulo 4. Quando a gente vai estudar a história de Jesus, a gente vai ver que Jesus já tinha feito inúmeros milagres naquele período. Ele já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha curado endemoniado, ele já tinha curado leproso, ele já tinha curado paralítico, ele já tinha curado a mão de um homem num sábado. E ainda, mesmo depois disso, os discípulos estavam perguntando: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não tinha aparecido naquele momento para os discípulos, eles já estavam caminhando com Jesus. E naquele período eles perguntam: mas quem é esse? Eles tinham visto milagres, eles tinham visto a vida de Jesus como eram. Mas eles, no momento, eles perguntam: mas quem é esse? Sabe, irmãos, por que eu acho tão fundamental a gente estar nesse tema, falando sobre Jesus? Porque muitas das vezes a gente pode até ter o entendimento, a informação da existência de Jesus. Mas às vezes a gente pode não ter a revelação de quem Ele é. Jesus, Ele não quer que a gente tenha uma informação, Ele quer que a gente tenha a revelação daquilo que Ele fez, daquilo que Ele sacrificou na cruz no nosso lugar. Ele quer que nós tenhamos o entendimento, a revelação de quem Ele é. Sabe, irmãos, porque a informação, a gente vai ver até o ateu tem, ele divide o calendário antes e depois de Cristo. Eles sabem que Jesus existiu. Mas o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é ter a revelação de quem Ele é. Quem é Jesus? Irmãos, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o amado da nossa alma, Ele é a nossa rendição, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Isso precisa ser uma revelação para nós. Precisamos conhecer o amado da nossa alma, precisamos entender de fato quem Ele é. E nessa noite eu quero falar sobre Jesus, o nosso substituto. Jesus, Ele é o nosso substituto, irmãos. Ele assumiu a nossa condição. Ele tomou para Ele aquilo que estava destinado a mim e a você. Isso não pode ser uma informação, isso precisa ser uma revelação, irmãos. É isso que vai fazer total diferença nesses últimos dias. E o que mais me impacta no ministério de Jesus, sabe, porque às vezes a gente trata isso, a gente vai falar sobre essas coisas, de forma muito superficial. Jesus é Deus, eu amo Jesus, Ele foi aquele que morreu na cruz. E às vezes a gente trata isso como se fosse algo comum, uma coisa pequena. Mas isso é muito profundo, irmãos. Jesus nos ama de tal maneira você é amado pelo Cristo. Você é amado pelo Pai. Sabe, irmãos, eu me lembro que está lá em Gênesis, não precisa abrir, a gente já vai passear bastante na Bíblia hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26, é um versículo chave. Fala que está a Trindade reunida e fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Esse versículo, quando fala façamos, a Trindade está reunida. Jesus, o Espírito Santo e o Deus na criação do homem, eles estão reunidos. Mas quando a gente vai entender sobre os atributos de Deus, a gente vai entender que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando Deus cria eu e você, Ele já viu o nosso futuro. Ele já viu que o homem iria cair. Ele já viu que o homem iria errar com Ele. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos criar.
Deus não precisava de nós. E é isso que mais me choca no ministério de Jesus. Porque ele estava presente na nossa criação. E eu sempre imagino isso é muito forte quando eu penso sobre a criação e eu imagino a cena, Deus, Jesus, o Espírito Santo, façamos o homem. E naquele momento Deus vê o futuro do homem, o homem pecando, o homem traindo Deus, o homem caindo. E Jesus ali naquele meio falando assim, pode criar, Pai. Pode criar. Eu estou aqui, eu pago o preço para resgatar eles. Aleluia! Irmãos, a gente não pode banalizar o sacrifício de Jesus. A gente não pode banalizar quem Jesus é. Irmãos, você é amado pelo Pai. E mesmo quando Ele viu que eu e você iríamos trair Ele, decidiu nos amar e se entregar por mim e por você. Aleluia! Ele não foi pego de surpresa. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes mesmo de todas as coisas serem criadas, ele já estava pronto. Ele já estava preparado para se entregar por mim e por você. Deus não teve plano B. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia, e mesmo assim ele decidiu nos amar e se entregar por mim e por você. Sabe, por isso que esse mês de dezembro a gente não pode tratar o Natal como uma data comum. Nós sabemos que historicamente não tem nada que respalde que 25 de dezembro é o ano que Jesus nasceu. Muito pelo contrário, existem teorias até que em outro mês. Mas é a data que a gente se reúne para celebrar o nascimento dele. Irmãos, e a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. A gente vai celebrar o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor, aquele que morreu a nossa morte, aquele que nos redimiu, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Sabe, irmãos, quando eu vejo João capítulo 1, que fala, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A gente está vendo aqui, Jesus, aquele que era antes de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que decreta coisas. Ele assume a forma de servo. Irmãos, isso às vezes a gente banaliza muito isso. Mas quem revestido de autoridade, tira a sua autoridade e decide ser um servo, um criado? Quem que tem um cargo máximo numa empresa? Gerente. Acima dele só o chefe decide, não, eu vou entregar tudo isso. Eu vou renunciar a tudo isso. Agora eu vou ser um simples servo voluntário. Quem faria isso? Quem que pertence a uma realeza? Pertence à família nobre, renuncia ao trono. Por amor a outra pessoa. Isso eu estou falando de coisas naturais. Agora eu estou falando que ele abriu mão da sua divindade. Da sua soberania, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença. Ele assumiu a forma de servo. O Criador de todas as coisas se tornou a sua própria criação. Por amor a mim e amor a você. E a gente não pode banalizar isso, porque às vezes a gente fala, não, Jesus morreu por todos, e de fato ele morreu. Mas o que a gente precisa entender é que se só existisse você no mundo, irmãos, ele morreria do mesmo jeito se existisse só você aqui na terra. A gente não pode generalizar, porque o amor dele é individual por cada um de nós, ele nos ama. Às vezes a gente coloca assim, não, ele morreu, ele se entregou, mas é porque por causa de todo mundo. Não, é por causa de você. Se fosse apenas você, ele se entregaria da mesma forma. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
aquele que decreta coisas, soberano do universo, o criador de tudo, ele se humilhou por mim e por você, tornando-se obediente. Aquele que decreta se torna obediente. Tem a morte de cruz. Isso não pode ser comum, irmãos. A gente não pode banalizar aquilo que Cristo fez. Quem Cristo representa nas nossas vidas. Ele é tudo. Ele é digno de tudo. E é isso que mais me choca em Jesus. Ele não considerou a soberania dele. Ele não considerou a sua divindade. Por quê? Ele amou a mim e a você. Ele desejou ter comunhão conosco. Ele desejou que eu e você, hoje, fôssemos da mesma família. Você é amado pelo Pai. Aleluia. Quando eu penso sobre isso, aquele que decreta coisas, que sustenta o universo, se coloca numa condição de vulnerabilidade. O universo é sustentado por ele, mas ele decide se colocar numa condição de risco. Porque pensa comigo, irmãos, aquele que cria todas as coisas, soberano do universo, vem na terra como um bebê, dependendo de uma mulher, para se alimentar, para entender o que ele precisa. Jesus, ele não nasceu numa época favorável. Jesus nasceu num momento de risco, num momento de crise. Mateus capítulo 2, versículo 16, a gente vai ver. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Ele nasceu num período onde tinha acabado de ser estabelecido um decreto, matar todas as crianças. Então pense aqui comigo, irmãos. O Criador de todas as coisas se colocou numa posição de vulnerabilidade. Às vezes a gente pensa que ele estava aqui e tudo foi perfeito. Não. Situações se levantou. É por isso que a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. As situações que eu e você enfrentamos, ele também passou. As coisas que talvez, os desafios que você vive, ele também passou. Os desafios na infância, ele também viveu. E não por uma ironia do acaso, mas por uma decisão de alcançar eu e você. Aleluia. A gente vai ver em João capítulo 8, versículo 58, mais uma vez Jesus correndo risco. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras e atiraram nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ele foi apedrejado por estar falando a verdade de quem ele era. Ele se colocou numa condição como essa, arriscada, ser apedrejado até a morte. De correr o risco, talvez, de Maria não cuidar dele com a mesma, com diligência. Por amor a mim e a você. Ele não precisava. Mas ele decidiu se entregar por amor a mim e a você. É claro que Deus, quando escolhe Maria para ser mãe de Jesus, ele viu o coração dela, viu que era uma mulher honesta, de boa índole. Mas ela era humana, irmão. Ela poderia errar com Jesus. Mas ele decidiu passar por tudo isso. Por amor de mim e a você. Pode dizer isso, eu sou amada. Irmãos, você é amado demais. O
o Criador de todas as coisas, ele abriu mão de tudo isso por amor a você. E a gente vai ver que ele se identifica com a nossa condição. Tem uma matéria no Rema que chama Justiça de Deus, é a matéria do meu coração, é a matéria que eu mais amo no Rema. E a gente vai entender muito sobre todo esse processo, e a gente vai ver que a base legal para a justiça de Deus é a identificação e a substituição. Isso me choca muito, porque eu vejo que Jesus se identificou com a minha e com a sua condição. O soberano do universo, ele olha para mim e para você. E uma palavra muito utilizada que se enquadra muito bem nisso, ele teve empatia. Ele se identificou com a nossa condição. É exatamente por isso que ele passa pelo batismo de João Batista. O batismo de João Batista era para o arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecado. Mas ele passa pelo batismo, por quê? Para se identificar comigo e com você. Aleluia. Irmãos, esse é Jesus. Esse é Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 12, fica tranquilo que a gente vai abrir. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aleluia. Não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ele trocou a alegria que estava proposta dele, a plenitude que estava proposta a ele. Aleluia. Suportou a cruz. Por mim e por você, irmãos. Diga isso, é por mim. É por você. Aleluia. É por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que a gente deve chegar com ousadia ao trono da graça. Irmão, se abre o coração para Jesus. Se abra para Ele. Porque se eu tenho alguém que entende o que você passa, os seus desafios, ou situações que talvez tenham angustiado a tua alma, se tem alguém que entende isso, esse alguém é Jesus. Porque Ele veio como homem aqui na terra. Ele se esvaziou de toda a sua glória, toda a sua divindade para assumir a nossa condição. Eu vejo muitas vezes pessoas tentando justificar: mas Jesus veio aqui para a terra 100% homem, 50% homem, 50% Deus. Isso não existe. Ele veio 100% homem. Ele veio como um homem, ele abriu mão da sua glória, da sua divindade, por amor de mim e a você. Tudo que ele fez, ele não fez operando na onisciência, onipresença, onipotência, não. É por isso que a Bíblia diz que nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez e outras maiores. Se Jesus estivesse operando aqui na sua divindade, a gente jamais poderia fazer o mesmo que ele. Ele veio como homem. Se tem algo que me marca muito quando eu vou estudar sobre a justiça de Deus, é exatamente isso. O rei abriu mão do seu trono, abriu mão da sua identidade, abriu mão da sua glória e assumir a forma de servo. Aleluia! Eu quero colocar agora sobre algumas condições em que Jesus se apresenta como nosso substituto. Porque às vezes a gente pensa: eu estou passando por isso, ninguém entende, Deus não está me vendo, o que está acontecendo comigo? Irmãos, Deus não está alheio ao que você está passando. Assim como Ele não esteve com Jesus. Aleluia. E Ele passou por coisas que eu e você também, às vezes, pode estar passando, pode ter passado alguma vez. Vamos lá comigo em Mateus capítulo 26.
Mateus capítulo 26, versículo 36. O seguinte: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E ele, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou seu rosto orando, dizendo: Pai, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora puseste vós a vigiar comigo? Quantas vezes a gente se sente abandonado sozinho? Jesus, quando a gente vai ver em todo o seu ministério, Jesus dedicou mais 3 anos aos seus discípulos. Investiu tempo, orou por eles, curou familiares, fez milagres. E é o único momento nas Escrituras que a gente vai ver Jesus pedindo algo aos seus discípulos para ele. Ele pede: em oração comigo. Por quê? Porque estava se aproximando o momento da crucificação e Jesus fala: vamos orar, ore por mim. Quando ele chega para os discípulos estão dormindo. O único momento que Jesus pede ajuda, seus abandonam, dão as costas. Criador de todas as coisas, soberano do universo, foi abandonado quando precisou de um amigo. Mais uma vez, por amor a mim e a você. Ele não precisava passar por isso, mas ele não precisava suportar a cruz, a humilhação, os açoites. Mas ele decidiu passar para alcançar a mim e a você. Mateus 26, versículo 45 diz assim: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E beijou Jesus, porém lhe disse: amigo, para que vieste? Isto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus foi traído pelo amigo. Jesus foi aquele que levantou Judas como um dos seus discípulos. Ministerialmente falando, ele foi traído por aquele que ele levantou no ministério. Foi aquele que o traiu. Aquele que Jesus confiou o seu potencial, a sua vocação, foi aquele que deu as costas para ele. Ele é traído por um amigo, ele foi abandonado pelos seus amigos, sofreu uma solidão. Por amor a mim, por amor a você. No céu ele tinha toda a plenitude. No céu não há escassez. No céu não há falta. No céu não há ausência. Ele abriu mão desse ambiente pleno para vir aqui para a terra, sofrer por mim e por você. Irmãos, eu e você não temos o direito de falar que estamos sós. Não temos direito de falar que nós somos coitados, porque você é o amado pelo Criador do universo e Ele morreu no seu lugar. Se alguém falar que você não tem valor, é tempo de você se levantar e dizer: eu tenho um valor do preço de sangue de Cristo. O meu valor é altíssimo. O que a gente precisa entender, irmãos, que o maior patamar que a gente poderia alcançar, nós já alcançamos, que é ser chamado filho de Deus, justificados. Não deixe o inferno, não deixe pessoas menosprezar quem você é. Não deixe pessoas falar que você não vale tanto assim, porque Deus atribuiu um grande valor na sua vida. E Ele se entregou e morreu a sua morte. Aleluia. Ele sofreu desprezo e rejeição. Isaías 53, profeta messiânico, ele diz: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer.
E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. João capítulo 1, versículo 11 diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado. Ele não precisava passar por isso. Ele não merecia, irmãos. Se ele quisesse mudar esse quadro, ele poderia vir aqui na terra e fazer com que todos se prostrassem. Porque ele é o soberano do universo. Mas ele decidiu se humilhar, irmãos, para assumir a nossa condição. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, para que hoje eu e você sejamos os mais favorecidos entre os homens, irmãos. Não existe pessoa no mundo que seja mais agraciada e favorecida do que você. Porque você é filho de Deus, o seu DNA é celestial, você é justificado, irmãos. Os céus conhecem a sua voz, no seu nome é conhecido no reino dos céus. Aleluia! Mas por quê? Porque ele se entregou. Porque aquilo que estava destinado a mim e a você, ele assumiu. Ele pagou o preço. Aleluia! Sabe, às vezes eu vejo pessoas também se prendendo muito em questões financeiras. Irmãos, Deus sabe. Para a gente viver, sobreviver aqui na terra, a gente precisa de recursos naturais. Só que o que a gente tem dificuldade de entender é que o nosso pão não vem do nosso trabalho. Ele é um meio que Deus utiliza para nos suprir. Mas a nossa provisão não vem do trabalho. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição, o Criador, o soberano, que decreta coisas, o universo é sustentado por Ele, se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Morte, miséria, doença, levou sobre Ele. Miséria não faz parte daquilo que Deus tem para nós. É por isso que Jesus não pode ser apenas uma informação. Ele precisa ser uma revelação. Porque quando isso se torna uma revelação, você não se conforma com certas coisas. Você não se conforma com certos rótulos que às vezes você recebe. Você não se conforma com a falta. Porque você tem a revelação de quem Cristo é e daquilo que Ele fez por você. De fato, o suor do rosto foi uma das consequências da queda do homem. A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Que diz, o suor do teu rosto comerá o teu pão. Mas quando Jesus vem, Ele assume essa condição. E Ele mostra isso em todo o seu processo aqui na terra. Quando você vai estudar o ministério de Jesus, você vai ver que tudo aquilo que aconteceu no Éden, tudo aquilo que foi como consequência do pecado no Éden, você vai ver Jesus assumindo literalmente. Se você acompanhar as escrituras, você vai ver. Exatamente em Gênesis capítulo 3, quando fala do suor do seu rosto comerá o teu pão, você vai ver em Lucas capítulo 22, versículo 4. Jesus não apenas trazendo suor para a terra, mas trazendo suor para a terra com gotas de sangue. Aquilo que estava para acontecer lá, Ele começou a pagar no Getsêmani. Do suor do rosto, o homem comerá o teu pão. E Jesus vem, assume a condição e começa a transpirar. Lucas capítulo 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como gotas de sangue que corriam até o chão. Ele foi pagando tudo aquilo que estava destinado ao homem. Ele assumiu a nossa condição. Quando você estuda toda a crucificação, todo o processo do Getsêmani, você vai ver claramente Gênesis e Jesus pagando. Aleluia. Eu gosto muito, eu sempre utilizo muito quando eu vou falar sobre confissão. Eu acho que até a última vez que eu ministrei aqui, falei sobre isso. Isaías 53, versículo 7 diz o seguinte: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Jesus, ele teria qualquer argumento. Jesus, se ele falasse qualquer coisa, viria uma legião de anjos socorrer ele. Mas ele foi como uma ovelha muda, matador.
ele se calou, irmãos, para eu e você termos uma voz hoje. É por isso que Marcos 11:23 não é uma utopia. E se alguém disser ao monte, porque ele se calou, hoje eu e você temos uma voz, irmãos. Os montes precisam ouvir a nossa voz. A gente não pode banalizar isso. Às vezes a gente vê crente muito de boca fechada. Irmãos, ele precisa ver o fruto do teu penoso trabalho e ficar satisfeito. Ele precisa ver eu e você usufruindo daquilo que ele conquistou. Porque ele se calou, eu tenho uma voz. E porque eu tenho uma voz, eu vou começar a confessar aquilo que é uma realidade no reino espiritual. Marcos 11:23 faz sentido quando eu entendo que ele se calou. É por isso que eu tenho uma voz. Aleluia. Aleluia. Doença. Quando eu penso em doença, irmãos, o que é doença na nossa vida? Que legalidade doença vai ter no meu corpo quando eu entendo, tem uma revelação daquilo que Jesus fez? Quando a gente vai estudar mais minucioso, tem até um livro muito interessante do Totalmente Pago, Renner. Ele é maravilhoso e ele vai esclarecendo muito dessas coisas. Mas quando a gente vai entender a lei da Torá, você vai entender que os açoites na lei, a contagem era 40 menos 1, 39. Só que os açoites, ele não era simplesmente um açoite comum. Você vai ver que o açoite era com os ganchinhos que quando penetrava a pele ia puxando. Tirando a pele. Estava em carne viva. Esse certo dia eu até li, eu não tenho profundidade no assunto para falar, mas existem algumas curiosidades que diz que a doença ela só pode entrar em 39 partes do nosso corpo. E olha que interessante, foram 39 açoites. A doença tem lugar para entrar no corpo em 39 partes. Estava até pesquisando um pouco isso na internet, mas eu preciso ouvir um médico para afirmar, mas independente de ser 39, de não ser, uma coisa é certa. Pelas feridas dele, irmãos. Nós somos sarados. O número não importa, mas a doença pode até vir, mas ela não tem legalidade para permanecer, porque o sangue foi derramado. Ele já pagou o preço. E essa revelação que faz a diferença, porque quando a gente não tem a revelação, a gente começa a tratar normal. Ah, uma dor de cabeça é normal, irmãos, não é normal. Porque ele levou sobre si cada uma das nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Desde que seja uma dor no pé, uma unha encravada, não tem legalidade no seu corpo. Porque ele morreu a nossa morte. Nós somos sarados, nós somos saudáveis. Aleluia, ele é o nosso substituto, irmãos. A gente precisa entender que ele nos substituiu. Não existe pagar o preço duas vezes. Ninguém vai pagar uma conta duas vezes. Ninguém pega uma conta de água e paga duas vezes. Isso é ignorância. Já foi pago, Cristo já pagou. Agora a gente precisa usufruir daquilo que ele conquistou. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Porque isso não foi algo que nós conquistamos, mas é aquilo que nós recebemos. Temos o direito de usufruir. Aleluia. E quando eu penso, sabe, irmãos, é muito profundo, eu gosto muito de falar sobre isso. Isaías 53, também, versículo 10, diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Eu fico imaginando a cena. Deus vendo Jesus naquela situação, se alegrando. Não por aquilo que o filho estava passando, mas por aquilo que iria acontecer após essa entrega do filho. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Expiação é tirar o pecado. Eu fico imaginando Deus olhando para aquilo e vendo Jesus e ele vendo aqui como se fosse um papel. Estou me agradando em moê-lo. Estou tirando tudo aquilo que me afasta dos meus filhos. Estou tirando tudo aquilo que me afasta deles.
Já foi escrito de dívida, acabou. Agora eles vão ter livre acesso a mim. Agora eles vão ser chamados filhos. O Criador de todas as coisas foi moído por mim e por você. Hoje nós temos livre acesso ao Pai por aquilo que Ele fez. Não podemos banalizar essa presença, esse livre acesso. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Você não vai ser sarado, você já é, porque Cristo já veio, Ele já morreu a nossa morte, Ele já pagou o preço e Ele ressuscitou, irmãos. E porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com Ele para uma novidade de vida. Acabou aquela identidade decaída da graça, por causa daquilo que Ele fez. Aleluia! E morte, Ele morreu a nossa morte, como eu falei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Morte, miséria, doença. Falei sobre miséria, eu falei sobre doença, e agora eu vou falar sobre morte. Criador de todas as coisas, o que decreta coisas, o soberano do universo. Ele morreu nossa morte. Ele decidiu morrer a nossa morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é... Ele não tinha pecado, mas Ele assumiu o nosso pecado. Irmãos, não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Deus não compactua com o pecado. Jesus se tornou tudo aquilo que Ele abominava. Ele se tornou o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se tornou aquilo que Ele odiava. Aquilo que Ele detestava. Aquilo que Ele nunca se imaginou tendo comunhão. Ele se tornou pecado. Por mim e por você. Irmãos, a gente não pode banalizar a identidade de Jesus. Ele se tornou aquilo que Ele detestava, porque Ele me ama, Ele ama você. Ele se entregou, Ele compactuou com aquilo que Ele não queria, exatamente para resgatar eu e você, para nos dar uma novidade de vida, para mudar a nossa natureza. Hoje nós não somos escravos do pecado, hoje nós somos justiça de Deus. Aleluia, criado para o louvor de sua glória. A nossa vida, a nossa existência hoje glorifica quem Ele é. Aleluia. Aleluia. Isso é que mais me marca, Mateus 27, versículo 46, diz assim: e perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso é, Deus meu, que me desamparastes. Às vezes as pessoas pensam que a tristeza de Jesus era por sofrer o açoite, sofrer humilhação, pecado. Mas a maior agonia de Jesus é sofrer aquilo que estava destinado a mim e a você, que é a morte espiritual. Jesus, a todo momento, você vai ver: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A todo momento, você vai ver Jesus chamando de Pai. Não é à toa que os fariseus se revoltavam quando via Jesus chamando Deus de Pai. Mas nesse momento, é o primeiro momento em que você vê Jesus falando: Deus meu. E nesse exato momento, irmãos, quando Ele se faz pecado, Ele assume a nossa condição. É no momento em que Deus e Jesus não têm como. É quando Jesus morre a morte espiritual, aquela morte que estava destinada a mim e a você. Aquilo, a separação. Morte não é não existência de vida. Morte espiritual é a existência da pessoa sem a comunhão com Deus. Jesus passa por isso. A separação com Deus. Vai ver nas escrituras que a Bíblia fala: porque Jesus curava o enfermo, libertava os cativos, porque Deus era com ele.
Todas as vezes você vai ver Deus com Jesus. E esse é o primeiro momento onde Jesus sofre a separação de Deus. Irmãos, a Trindade tem uma unidade perfeita. Sem mácula, sem mancha, sem divisões, sem contexto. A Trindade, ela vive para honrar o outro. Você vai ver que o Espírito Santo honra o mistério de Jesus. Jesus honra Deus. Você vai ver o tempo todo isso na Trindade. São unidos. Mas Jesus passou por essa separação por amor a mim e a você. Jesus se separou do Pai para que hoje eu e você tenhamos plena comunhão com o Pai. O véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje nós podemos chamar de Pai, aonde estivermos, porque Jesus pagou o preço. Aleluia. João capítulo 5, versículo 24 diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê nela que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, por causa de Jesus, nós saímos da condição de mortos. Passamos a viver agora em vida. Saímos das trevas e agora vivemos na luz. Por causa de Cristo. Por causa daquilo que Ele fez. E quando Jesus morre a nossa morte, aleluia, Ele não fica morto. Jesus não ficou morto, porque a gente vai ver Buda morto, a gente vai ver tantos deuses que as pessoas adoram, estão vivos. Mas Jesus morreu a nossa morte. Mas Ele ressuscitou. E juntamente com Ele nós ressuscitamos. É por isso que 1 Coríntios capítulo 15, 55 diz assim, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, a morte não tem lugar, não tem domínio sobre as nossas vidas, porque Jesus assumiu a nossa condição. Aleluia! Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou. Irmãos, quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscita sozinho, nós ressuscitamos juntamente com Ele, para uma novidade de vida. Aquele que era o único filho, o unigênito, agora se torna o primogênito. Porque não é mais o único filho de Deus, agora todos nós somos filhos. Aleluia! E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. O seu lugar não é vermezinho de Jacó. O seu lugar é assentado à destra de Deus nos lugares celestiais. A sua embaixada não é a terra. A sua embaixada é o reino celestial. Que não há falta, não há escassez, não há doença, não há miséria, não há tristeza. Aleluia! Para nos mostrar os séculos vindouros, a suprema riqueza da graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Irmãos, a substituição, eu gostaria de ficar aqui horas porque eu amo esse tema. Mas eu não consigo, mas eu queria trazer esses 3 pontos. A maldição da lei não está destinada a mim e a você. Morte, miséria e doença não tem mais pacto com a sua vida. Porque Jesus pagou um alto preço. Meyer Perlman, ele tem uma frase que gosto muito. Ele diz, as consequências do pecado do homem foram levadas à conta de Cristo. E a obediência e a consequência da obediência de Cristo foram levadas à conta do crente. Ou seja, aquilo que estava destinado a mim e a você, morte, miséria, doença, verme de Jacó, atribulado, sofrido, Jesus assumiu aquela condição. E a glória dele, a ousadia dele, a autoridade dele, o domínio dele, hoje foi acreditado na minha conta e na sua conta. Aleluia! É isso que Romanos é o livro da justiça. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, quem é esse um só? Adão. Muito
Mas os que receberam da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Por causa de Adão, todos os homens foram pecadores, mas por causa de Cristo, hoje eu e você somos justificados. Pela obediência dele, irmãos, nós não estamos mais na condição de miseráveis, pecadores. Aleluia! O louvor pode vir. Isso precisa ser uma revelação. Como eu falei, a gente não pode apenas ter o conhecimento de Jesus, da existência de Jesus. Jesus precisa ser uma revelação nos nossos corações. A obra de Cristo, a substituição, precisa ser uma revelação. É isso que vai nos tornar ousados. É isso que vai fazer a gente se indignar quando o diabo levantar situações ao contrário. Que a nossa identidade está totalmente ligada à obra de Cristo. Hoje você entende que você não é qualquer pessoa por causa de Cristo. Você era um Zé Ninguém, mas por causa de Cristo, hoje você tornou um verdadeiro alguém. Você pode até falar que pessoas mudaram com você, pessoas te abandonaram, mas Ele jamais te abandona. Ele sofreu o abandono, a traição, para que hoje eu e você, irmãos, tivéssemos um amigo fiel, que não nos abandona em momento algum. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele jamais vai nos trair, Ele é fiel. Ele é um Deus de amor. Ele é aquele que cuida de nós. Ele que pagou o preço. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa justificação. Ele é a nossa fé. Ele é o autor da vida. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo foi criado. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em todas as coisas ele terá primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo. O amado da nossa alma. O amado da nossa alma. Irmãos, quando eu era menina, e eu continuo sendo, graças a Deus, eu sempre gostei muito de filmes de romance. Eu sempre achei muito bonito o romance. Mas sabe, nenhuma história que eu já vi em filme, em séries, se compara ao amor de Cristo. A paixão dele, a entrega dele. Irmãos, ele morreu por mim. Ele me amou tanto que ele decidiu morrer a minha morte. E pagou o preço no meu lugar. Sabe, quando eu vejo às vezes que o meu filho machuca, ou quando ele adoece por algum motivo, eu vejo ele naquela condição e aquilo me dói tanto por dentro. Me dói mais do que se fosse comigo. A vontade que eu tenho é de pegar aquilo, arrancar e pegar para mim. Porque ele não merece aquilo. Porque o meu coração de amor, o meu coração de mãe, não se alegra em ver ele naquela condição. E é exatamente isso. É esse mesmo sentimento que Deus teve comigo, com você. Ele viu a gente sofrendo, Ele viu a gente padecendo, Ele viu a gente oprimido, e Ele não aguentou ver a gente naquela condição. Ele não suportou. Então Ele pegou aquilo que estava tudo destinado a nós, e Ele pegou e tomou para Ele. Ele assumiu a nossa condição. Aleluia. Para a gente não ser mais refém das circunstâncias, das coisas. Fique de pé, por favor. Meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti.
amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Oh, Jesus, tu és lindo. Jesus, tu és adorado, tu és exaltado. Jesus, obrigada por tamanho sacrifício. Obrigada pela tua entrega. Obrigada pela tua rendição. Obrigada por tamanho amor que nos redimiu, nos libertou. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada por nos substituir naquela cruz. Obrigada por nos substituir, Pai. Obrigada, Jesus. Jesus. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor nos substituiu. Meu Deus, que seja uma revelação, não só uma informação. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluias. 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 Gente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, irmãos. Jesus. Que amor é esse? A bondade, eu fico constrangida. É muito amor, irmãos. Realmente a gente precisa valorizar e entender o que ele fez. Porque ele deixou, é o que a Tatá falou, deixou de ser Deus. Para se tornar, se identificar como eu, ser, irmãos.
Que tamanho sacrifício, que tamanho amor. Jesus é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício. Aleluia, irmãos. Vamos dizimar e ofertar nesta noite, continuar louvando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Vocês podem abrir, por favor, lá em Provérbios 3. E aqui a gente vê vários conselhos. Chega lá no versículo 9, ele diz assim: Senhor, com todos os seus recursos, os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu acho interessante aqui nesse texto, além de que fala de honra, de honrar ao nosso Deus. Ele é digno de toda a nossa honra, irmãos. A gente precisa honrar a Deus, a gente precisa temer esse Senhor. Amém. Ele fala sobre os primeiros frutos, e é interessante que ele não fala dos últimos frutos, ele fala dos primeiros frutos. Isso remete à honra. Quando nós honramos a nosso Senhor em primeiro lugar, isso remete, quando nós fazemos tudo em primeiro lugar, quando nós realmente, aquilo que o texto fala, né? Buscar Ele em primeiro lugar, isso remete à honra. Amém, irmãos? Que a gente possa ter isso no nosso coração. A gente precisa realmente alinhar o nosso coração com aquilo que Deus quer, com aquilo que a palavra diz, para que a gente possa realmente honrá-lo em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos de honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Finanças é uma dessas áreas. Amém? A gente entender que dizimar e ofertar, que dízimo é uma semente. A gente precisa realmente entregar essa semente com entendimento, de coração, com alegria. Amém? Eu gosto disso, de quando a palavra fala de alegria, de coração, porque isso remete a uma atitude, a uma ação mesmo. Porque não é só apenas um dinheiro. Tem que vir do nosso coração. Amém, irmãos? E eu li uma coisa assim que me marcou muito. Porque isso não é apenas um ato, né?